Olá, vamos apresentar nosso trabalho sobre redes de conhecimento STEM na formação do engenheiro contemporâneo, uma revisão sistemática da literatura. Este trabalho foi realizado por mim, professor Rony Ferreira, e pelo professor Marco Braga. É notório que duas coisas são importantes hoje para a inovação dentro das organizações. A primeira delas é o fluxo de informação interno, como ele é feito e propagado dentro das empresas, associações sociais, órgãos públicos e privados. Esse fluxo de informação é capaz de manter a empresa sempre organizada em seus processos produtivos e, principalmente, atualizar esses processos de acordo com as necessidades da conjuntura social contemporânea. Um outro fator importante são as redes que se formam entre vários órgãos públicos e privados, entre várias empresas. Isto se deve ao fato de que essas próprias organizações perceberam que não bastava somente que a informação interna fosse acessível de maneira rápida e fluida por todos os departamentos, seções, por toda a estrutura dessas organizações, mas que elas precisavam compartilhar essas informações e atualizá-las com outras empresas, órgãos públicos, associações sociais, enfim, o compartilhamento de informações gerando um trabalho em rede para a inovação. Então, tanto a informação interna quanto a externa são importantíssimas hoje para a sobrevivência de qualquer organização produtiva. Em meio a tudo isso, é relevante lembrar que toda a informação ela passa primeiramente pelas pessoas, né, que são os atores produtivos dentro dessas organizações. Então, é necessário que eles tenham uma formação adequada que os capacite a trabalhar em rede, a compartilhar informação e, principalmente, buscar soluções que possam solucionar problemas complexos, que possam minimizar as incertezas e, principalmente, estar a todo momento de acordo com as mudanças que ocorrem no setor produtivo. Bem, ao juntarmos esses três fatores, a, as redes de trabalho, a formação para trabalhar em rede e o fluxo de informações, nós podemos dizer que estamos criando aí uma rede de conhecimento, uma rede de troca de informações para inovação. E esse é o objetivo do nosso trabalho, de entender o que são as redes de conhecimento e quais são os elementos necessários para a sua criação. Como metodologia científica, nós escolhemos a Systematic Literature Review
SLR, que já é uma metodologia bastante conhecida, e se ampara em 3 pontos principais. Primeiramente, o planejamento, que se configura num trabalho de pesquisa e formulação das perguntas. Depois, a condução dessa CLR, onde é montada a string de busca, onde são definidos os fatores de inclusão e exclusão para a entrada de artigos que estejam de acordo com o escopo desejado, e as etapas de seleção que são feitas para se minimizar aí o corpus textual, a fim de que faça-se depois uma leitura mais profunda dos artigos selecionados. O relatório da SLR é o último passo, e esse relatório basicamente se constitui dos resultados e de uma discussão sobre o que foi analisado. A princípio, usamos também como uma ferramenta tecnológica para nos ajudar na organização da metodologia o sistema Percival. Bem, ao utilizarmos na etapa de pesquisa uma busca por pela string já definida, nós obtivemos aí 52% de artigos oriundos da Springer, 18,5% das Science Directory e 12,5% das Scopus. E outras bases que também foram consultadas, como I3E e Web Science. Esses artigos, na sua maioria, estão dentro de um período de 30 anos, né, de 1991 a 2021, e onde percebemos também um grande crescimento de publicações a partir do ano de 2018, né, chegando ao dobro da média em 2020, da média histórica. Então, na fase de condução, dando continuidade à nossa metodologia, nós tivemos primeiro a seleção automática, depois onde nós achamos aí 335 títulos, né? Depois, no primeiro passo, fomos identificar e organizar os artigos, né, que foram retornados, e tivemos aí uma redução de 38 artigos, passando para o passo 2, que trabalhou com 297 títulos. Fizemos uma remoção automática dos artigos duplicados pela ferramenta Percival, o que diminuiu aí 130 artigos, onde fizemos uma revisão, então, de todo o título, resumo e palavras-chave, seguindo os critérios de inclusão e exclusão, o que resultou em 167 títulos. Como parte da etapa de condução da CLR, fizemos uma avaliação da qualidade
onde elencamos 6 perguntas-chave para cada artigo, os 167 artigos que passaram em todas as etapas. Então, a primeira pergunta: o estudo busca compreender o processo de inovação por meio de parâmetros observáveis e resultados claramente descritos? Na segunda pergunta, de qualidade, o estudo é realizado no contexto da educação profissional e tecnológica? Na terceira pergunta, o estudo conduz um experimento replicável para validar a proposta? Na quarta pergunta, o objetivo da pesquisa está claramente descrito? Na quinta pergunta, os autores descrevem as limitações do estudo? E na sexta pergunta, o estudo fornece fundamentos teóricos para o termo rede de conhecimento? Bom, cada questão foi pontuada da seguinte forma: quando o artigo correspondia positivamente à pergunta, ele recebia 1 como sim. Quando respondia parcialmente, não ficou claro na descrição uma resposta para a pergunta, ele recebia 0,5. E quando não havia nenhum tipo de resposta para cada uma das 6 perguntas feitas, ele recebia um não, cuja pontuação era 0. Fizemos então toda a avaliação de qualidade nos 167 artigos, onde tivemos 15 artigos com a pontuação máxima, que obtiveram o sim positivo para as 6 perguntas, obtendo assim 6 pontos de nível de qualidade. Vamos então aos resultados. Nossa primeira pergunta para essa análise é: o que é uma rede de conhecimento? E fazendo uma leitura profunda desses 15 artigos selecionados na última fase de qualidade, obtivemos as seguintes respostas. Uma rede de conhecimento é uma inteligência coletiva, né, lembrando Pierre Levy, que já tinha cunhado esse termo nos anos 90. A base de conhecimento com fluxos de informação complexos. E também podemos dizer que uma rede de conhecimento é um ecossistema de força cognitiva e de trabalho. Então, aqui, um ecossistema formado por atores naturais, artificiais, que pensam juntos, planejam juntos, mas não só planejam, executam também um propósito e um objetivo comum. Tudo isso, segundo Pavel e Berg, no seu artigo de 2014, que foi um dos selecionados, nos mostra que uma rede de conhecimento fornece uma inovação colaborativa. Nossa segunda pergunta para esta pesquisa: como surge uma rede de conhecimento? Bem, segundo Grimond, surge quando indivíduos fazem coisas coletivamente de forma inteligente. Já Moron e Taylor dizem que a aplicação de recursos implica na formação de redes de conhecimento. E Knorr, no seu artigo de 2013, diz que conjuntos de interações podem produzir um ambiente de aprendizagem cada vez melhor e continuamente aprimorado. Então, isto quer dizer que as redes de conhecimento surgem também não só com viés produtivo, mas com viés pedagógico. Dentro
dessas definições, nós temos alguns autores que vão nos dizer o seguinte, que a amplitude dessa inovação colaborativa, o grau de inovação dessa troca de conhecimento de forma a ampliar esse conhecimento, pode ser medida pelo grau de polinização cognitiva. E Barabás ainda completa dizendo que o princípio da confiança é o que mantém essas redes de conhecimento, porque a colaboração ela tende para o ganha-ganha. Já a competição ela tende para um esquema de fechamento, vamos dizer assim, do fluxo de informação, diminuição do fluxo de informação, né, que vai diminuindo essa troca de conhecimento e faz com que a rede se desfaça. Então, para que essa rede continue existindo e continue se ampliando, é necessário que haja esse princípio de confiança entre os membros, atores dessa rede. Quais são os objetivos de uma rede de conhecimento? Para que precisamos de redes de conhecimento? Ora, vejam que dentro dessa rede, aonde a inovação colaborativa é perceptível, né, é intrínseca à rede de conhecimento, nós temos aí um trabalho em rede, nós temos um fluxo de informação livre, acessível aos seus membros e temos uma formação continuada desses membros, desses atores, porque eles estão justamente dentro dessa rede. Então, eles aprendem com a rede, com seus pares, com as trocas, com as experiências. Então, essa rede tem uma característica de aprendizagem, de interdisciplinaridade, né? Os saberes se cruzam dentro dessa rede, né? Os seus membros passam a desenvolver uma visão holística dos problemas complexos que estão ali para serem resolvidos ou estudados, e principalmente a diversidade, né? Que é algo que incrementa essa rede e faz com que ela seja diferente. Então, formar para a inovação por meio da exploração de diferentes domínios em uma estrutura que permite a troca de informações e o desenvolvimento de competências visando melhorar a gestão do conhecimento em ambientes STEM. Esse foi, assim, um resumo que nós fizemos baseados aqui em alguns autores dos artigos selecionados sobre o objetivo de uma rede de conhecimento. E vamos ver que interessante é saber as contribuições que uma rede oferece para o processo de inovação. Os artigos nos revelaram o seguinte, que redes de conhecimento podem nos fornecer modelos de inovação, modelos pedagógicos e modelos STEM, né? Que vai desde o design, a prototipagem, né? Que usa todas as disciplinas exatas, também como todas as disciplinas humanas, alinhadas e entrelaçadas, para que o sujeito possa navegar aqui
nas fronteiras do conhecimento. Então, existe uma riqueza ao se montar uma rede de conhecimento, principalmente pela formação desses três tipos de modelo. Ainda segundo os autores pesquisadores desta área, as contribuições que uma rede de conhecimento oferece para o processo de inovação podem ser definidas em dois pontos principais. Bom, segundo o Facin, Gennari e Make, né, as relações informais, o intercâmbio de conhecimento tácito, possui grande relevância. Isto é, essa convivência dentro da rede, a observação do trabalho do outro, né, ganha destaque porque fortalece o conhecimento tácito, né, aquele que você aprende com a experiência sua e também daqueles que convivem com você ou que estão no mesmo projeto que você. As experiências vividas, segundo Braga e Gottman, por alguns membros da rede, quando compartilhadas, engrandece todo o processo de criação e fabricação. Isto é, quer dizer, o sucesso de um membro da rede ao alcançar seus objetivos passa a ser sucesso também de todos os outros companheiros, colegas de projeto. E toda a experiência adquirida por um ator, ela é compartilhada com outros atores, o que vai tornando a rede cada vez mais inovadora e colaborativa. Um fator interessante que foi revelado aqui nas pesquisas, que também nos chamou a atenção, foi assim, uma controvérsia que existe entre alguns autores e pesquisadores de redes de conhecimento. Né? Ao perguntarmos que contribuições uma rede de conhecimento oferece para um processo de inovação, alguns autores nos colocam a situação do problema, porque, na verdade, essa rede de conhecimento deveria nascer para se resolver um problema autêntico, isto é, um problema da realidade, né? Um problema complexo, que envolve vários tipos de saberes. Mas, ao mesmo tempo, temos aqui outros autores recentes também, que nos dizem que, olha, as redes de conhecimento nem sempre nascem para resolver problemas. Elas podem contribuir inovando, criando soluções, tecnologias, vamos dizer assim, na sua concepção não tem um problema definido a ser resolvido, né? Apenas cria-se uma tecnologia e depois vai se observar aonde aquela tecnologia é útil, quais tipos de problemas ela consegue atender. Então nós temos essa controvérsia aí existente entre alguns autores sobre redes de conhecimento. Ainda, né, uma última pergunta sobre as redes de conhecimento. Fizemos a seguinte questão: quais são as dificuldades comuns para se manter uma rede de conhecimento ativa? Bom, alguns atores elencaram a elaboração de estratégias específicas para o mapeamento
de soluções. Outros autores, os projetos são simulações limitadas da realidade, não abrangendo todo o cenário e incertezas. E ainda, terminando, Kim Hugh, de 2017, dizem que mudar antigas abordagens fechadas para novas mais abertas. Então, uma rede ela não pode ser fechada, ela mesmo tentando obter soluções ou resolver problemas da realidade, ela tem suas limitações porque ela é vamos dizer assim, ela projeta um modelo dessa realidade, mas a realidade é muito mais complexa, né? E, e é preciso que essas estratégias sejam bem específicas, né, para se mapear diferentes soluções para esses problemas complexos, o que é uma coisa bastante difícil também de se fazer. Por isso, eu preciso de uma equipe interdisciplinar, com muita diversidade de formação. E por isso o engenheiro precisa estar capacitado, né, tendo essa visão holística de saberes muito bem desenvolvida para trabalhar com projetos em redes de conhecimento. Nossas referências e o nosso muito obrigado pela sua atenção.